Bom dia, Geraldo. Bom dia, Leila. Bom dia, ouvintes, né? Bom dia aqui a todos também que nos acompanham aí pelas redes sociais aqui do Sistema Rural de Comunicação, nesse programa tão potente que reverbera e repercute aí toda uma pauta qualificada. E estarmos aqui hoje, Geraldo, para conversarmos sobre a política da criança e do adolescente é muito importante, né? Então, o ano de 2024 foi um ano muito profícuo, muito propositivo, dentro do trabalho que a rede de proteção ela executa aqui, eu digo em Caicó, na comarca de Caicó, que é composta por 6 municípios, né? Caicó, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Serra Negra do Norte, Ipueira e também São João do Sabugi, e ela também se estende para além desses municípios. Então hoje nós temos uma rede que ela tem um alcance seridóense, né, a nível de Seridó, e assim a gente também avança dentro da comunicação pelas redes, pelos grupos a nível nacional, Geraldo. É importante dizer isso, que a gente compõe aí os grupos de região Nordeste, rede de acolhimento nacional. Então a gente repercute e reverbera tudo isso que a gente tem lidado e trabalhado aqui em Caicó. E é importante que os ouvintes todos saibamos que esse trabalho em rede de Caicó começou em 2007. 2007, não é um trabalho recente. Então ele já está aí para o seu 18º ano. Você já colhe resultados de 2007? Sim, já colhemos resultados de 2007, porque o que regulamenta que o trabalho em rede facear pela municipalização do atendimento é a resolução 113 do CONANDA de 2006, que o sistema de garantia de direitos ele será operado por uma rede de proteção que é justamente composta ali pelo poder público e a sociedade civil, que opera de forma articulada e sincrônica, utilizando dos instrumentos normativos e operacionais desse sistema para proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes. Então ele é de 2006. E nós iniciamos em 2007 com a interiorização dos conselhos estaduais. Até então o conselho estadual era resumido à capital do estado. Temática, financiamento, toda a questão de formulação e deliberação de políticas, e nós começamos a participar desses conselhos, criança e adolescente, Conselho Estadual da Assistência Social, Conselho da Pessoa com Deficiência. Então a gente começou a fazer parte, tendo assento nesse conselho, participação. E aí a gente começou a trazer para o interior do Estado toda essa pauta. Então é um trabalho de rede. E começamos juntamente naquela época, Ministério Público, Judiciário, Sociedade Civil, também trazendo todos eles e dando visibilidade à temática e, sobretudo, trazendo a resolução. E aí a gente vem avançando, impulsionando ao longo, eu posso até dizer, desses quase 18 anos, essa questão do trabalho de rede, porque é ela quem dá resultado no que diz respeito à efetivação dos direitos de criança e adolescente. E aí eu digo, a gente aqui é prioridade absoluta, é a primazia na formulação e deliberação de políticas, é a preferência na destinação dos recursos públicos, sobretudo o que nós temos em relação à proteção integral. Sujeitos de direitos, prioridade absoluta, com toda essa primazia. E aí, o ano de 2004, Geraldo, foi um ano muito potente, porque a gente continuou com produção de relatórios, que é muito importante, os relatórios que nós produzimos dentro dos festejos, Carnaval, Festa do Rosário, Festa de Santana, o que a gente verifica, o que a gente traz, o que recebe, o que a gente sistematiza, os eventos de desenvolvimento de competências de todos esses atores que trabalham no eixo de defesa, promoção, de controle, né? O que nós trouxemos, o Instituto Spectra de São Paulo, que veio aqui trabalhar a metodologia ABA para pessoas com transtorno do espectro autista. Nós tivemos audiências públicas importantíssimas aqui em Caicó,
que também foram sobre o orçamento criança e adolescente. Primeira audiência pública que nós tivemos sobre o orçamento da peça orçamentária de Caicó sobre criança e adolescente. Então, assim, é muito importante porque você não consegue implementar políticas públicas se você não tem orçamento. Leila daqui a pouco vai falar sobre dados estatísticos. Sem dados estatísticos, você não tem diagnóstico. Sem diagnóstico, você não sabe como formular um plano de ação. Sem um plano de ação, como é que você vai ter recurso para áreas vitais? E as reuniões ordinárias, as reuniões extraordinárias. Então, assim, foi um ano muito potente para a rede. Nós avançamos, fortalecemos redes, demos autonomia dos municípios na constituição das suas redes de proteção local, com nossa participação. Então, assim, quando você vê a operação do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente em nossa região por meio da atuação de rede, a avaliação nossa de 2024, ela é uma avaliação positiva. O desafio é grande, Geraldo. Escalamos a cada dia violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, você ter uma rede consciente, com profissionais que sabem que a sua atuação é vital para que crianças e adolescentes possam ter dignidade, possam ter seus direitos garantidos e a gente romper o ciclo de violência, isso é o nosso foco. E hoje eu faço uma avaliação de que o nosso foco, o maior desafio é desenvolver competências dos profissionais, a estabilidade deles, das suas funções, para que eles operem cotidianamente esse sistema para que crianças e adolescentes, como eu já disse anteriormente, tenham dignidade e direitos garantidos. Deixa eu receber aqui também um bom dia da Leila. Leila, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Panorama 95, prazer falar contigo, também desejar um feliz ano novo para o Conselho Tutelar, para os conselheiros. Foi um ano positivo, assim, confirmando o que Júnior falou, do ponto de vista do Conselho Tutelar. E aí você já tem esses dados que possa apresentar aqui para a gente? Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes do Panorama. Foi sim. Eu, como conselheira, né, estou conselheira, já é o meu segundo mandato. O outro mandato entrei no meio, mas eu acredito que esse ano de 2024 a gente teve um avanço muito positivo, e tenho que agradecer também ao meu colegiado, né, que nós estamos todos focados, né, em um só. O desafio é grande, né, como o Júnior falou aqui, todo dia nós temos desafios, mas estamos caminhando, né, na direção certa, acredito eu. E com relação à rede, eu acredito que esse ano nós tivemos uma proximidade maior com os outros órgãos também, nessas reuniões de rede, né? Nós conseguimos conversar ali, olho no olho, com os outros órgãos e tentar procurar uma maneira mais viável, né, de conseguir garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Nós, desse colegiado, a partir de janeiro de 2024, a gente encaminhamos tanto para o Ministério Público quanto para a Secretaria de Assistência e também para o CMDCA alguns dados, né? O nosso trabalho, ele é sigiloso, mas é necessário ter esses dados, né? Encaminhar esses dados, porque são números e são pessoas, são crianças e adolescentes que passam por violações quase não, todos os dias, e a gente precisa ter esses dados, até para que a população também veja, né, o nosso trabalho. Nós finalizamos agora o ano com esse fluxograma, postamos nas redes sociais, postamos em grupo de WhatsApp, né, alguns dados desse ano. Então, eu já posso falar aqui agora os dados? Pode ficar à vontade. Os números de atendimentos e orientações, né? O Conselho Tutelar, ele é a porta de entrada para qualquer tipo de denúncia, né? Eu costumo dizer porque, geralmente, quando a gente vai às escolas, quando a gente vai às OBSs e recebe alguma denúncia, né? A gente percebe muito o medo das pessoas em denunciar. Elas, muitas das vezes, não sabem a quem recorrer. Então, eu costumo dizer que pode ir ao Conselho Tutelar. Não vou dizer que lá é o lugar que nós vamos
resolver aquele seu problema, né? Mas a gente vai saber direcionar, encaminhar, fazer os encaminhamentos necessários para que os órgãos competentes façam. Então, número de atendimento e orientações no ano 2024 foram 860, denúncias recebidas foram 600, requisições de serviço público 352, reuniões ordinárias 54, reuniões com outros órgãos 100, atendimento por zona, né? Aí vem os atendimentos por zonas, que aí a gente vê a questão das políticas públicas mesmo na cidade, nos bairros, né? Vem a Zona Norte, com 275, né, atendimentos, Zona Leste 122, Zona Sul 93, Zona Oeste 304 e Zona Rural 66. Então, com esses dados, a gente dá para a gente ver por cima, mais ou menos, aonde a nossa cidade, né, tá mais, tá tendo, as crianças e os adolescentes estão tendo seus direitos mais violados. Então, a gente vem tentando, né, dia após dia, ajudar essas crianças, garantir os direitos dessas crianças e mostrando o nosso trabalho para a população. Acredito que é um meio também de toda a população ajudar, porque é um dever de todos, né? Garantir esses direitos das crianças e dos adolescentes. E tem mais violação do que a gente imagina? Tem mais. Tem mais do que a gente imagina. E muitas vezes, como eu falei, né, as pessoas têm medo de denunciar, não sabem a quem recorrer. E porque quando a gente fala em denúncia, né, a gente pensa logo em a delegacia, né? Então, assim, muita gente tem medo de ir à delegacia. Então, por isso que a gente sempre fala, o Conselho Tutelar, ele está de portas abertas, né, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11, de 1 da tarde às 5. E nós temos também o nosso celular de plantão, que é 24 horas, né, para a gente atender qualquer tipo de situação. Então, a gente acredita que esse ano de 2025 também será um ano de desafios, mas de muito aprendizado. Começamos já o ano aí, no iniciozinho, com algumas situações de trabalho infantil, que a gente também vai falar um pouco aqui, né, Júnior? Que vem tirando um pouco do sono da gente, mas a gente acredita que juntos nós vamos conseguir garantir o direito dessas crianças. E principalmente a população precisa entender, né, o trabalho do Conselho Tutelar, né? Nós não somos um órgão punidor. Às vezes as pessoas veem o Conselho Tutelar na rua, né, abordando, conversando com algum pai, alguma criança, adolescente, e já pensa que o Conselho Tutelar é um órgão punidor. Mas nós estamos ali para garantir o direito daquela criança, né? A gente precisa que aquela criança tenha as vacinas em dia, né? Esteja frequentando a escola, tenha a sua alimentação em casa garantida, né? Tenha moradia, tenha lazer também. Então, o Conselho Tutelar, as pessoas têm que entender isso. Nós não somos um órgão punidor. Se o Conselho Tutelar está lá, pode ter certeza que o direito daquela criança está mais perto, mais próximo de ser garantido. Talvez um dos primeiros desafios para vocês do ano de 2025 é o Carnaval. Já tem aí a organização, inclusive amanhã tem reunião aí com a segurança pública aqui da cidade de Caicó, está marcada aí pelo município. Quando pensa aí no Carnaval, vocês já pensam aí na proporção, na organização? Precisa ser bem discutido? Precisa sim, mas a gente já tem, dentro do Conselho Tutelar, a gente já tem isso muito já pensado, já esquematizado, porque como eu falei, né, garantir os direitos, né? Então, a gente precisa que o Carnaval, que eu acredito que será, né, seja bem organizado, né, que realmente as crianças e adolescentes que vá à rua, né, porque como é aberto, né, a gente não pode ter esse controle, mas a gente precisa que os pais, né, e responsáveis entendam que aquela criança e adolescente, eles têm que ir com os responsáveis e para poder, né, que aquelas crianças não venham ter os seus direitos violados. Júnior, reforçando o que eu falei aqui agora há pouco, né, com a Leila, na verdade, o trabalho do Conselho Tutelar, ele precisa do apoio da rede, é fundamental? Fundamental, Geraldo, fundamental. Assim, a gente sempre fala no sistema de garantia de direitos. E quem opera o sistema de garantia de direitos é a rede de proteção.
E assim, citando o sistema de garantia de direitos nos seus eixos de defesa, promoção e controle, os órgãos que se destacam no eixo de defesa é Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário. Aí você tem Executivo, Legislativo, os tribunais de contas, todos esses que estão lá no eixo de defesa. E o Conselho Tutelar, justamente, ele veio lá da Constituição Federal, né, e aí criou-se os conselhos setoriais de direitos, veio também nesse esteio o Conselho Tutelar, pelo Estatuto em 1990, e o Conselho Tutelar ele é um órgão fundamental, é uma peça-chave dentro desse sistema de garantia de direitos, que é justamente, eu sempre digo que é uma frase muito singular, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Mas esse zelar, ele vai ali para que perpassa por todo o sistema de garantia de direitos, e eles têm uma atribuição, uma responsabilidade muito alta. E aí, justamente, nesse sentido, a gente tem que olhar para essa conjuntura do Brasil, né, de que nós temos uma cultura de violência, Geraldo. 1 em cada 4 brasileiros acredita que a tapa é aceitável no processo educativo de uma criança. Isso está lá desde aquele debate da lei do menino Bernardo, a lei 13.010. Então, 1 em cada 4 brasileiros acredita que a tapa é uma medida educativa aceitável. Nós temos aqui também, né, que ela é educativa. 27% afirmam que educar com castigo é melhor do que o diálogo. E 38% já usaram de algum objeto para bater nos filhos. Então nós temos uma cultura de violência no Brasil. E aí o que Leila trouxe na fala dela, de que é importante que família, sociedade e poder público tenha a consciência, a responsabilidade de que é um dever de cada um de cuidar e proteger das crianças. Então nós não podemos estar ali de forma nenhuma aceitando que crianças e adolescentes sejam alvos de violência, porque é aquela coisa, hoje é uma palmada, amanhã é 2, depois é 3, depois está espancando e finda matando, né? Que foi o que aconteceu com o menino Bernardo, morreu de tanta pancada, né? E nós tivemos aqui em Caicó esses dias um feminicídio que a mulher morreu de tanta pancada. Então é o grupo mais vulnerável do mundo, criança, adolescente e mulheres. Então nós não podemos aceitar esse tipo de violência. A sociedade não pode ser omissa, silenciosa. O nosso silêncio pode levar à morte de uma criança, um adolescente, ou de uma mulher, ou de um idoso, ou de qualquer outro, porque nos silenciamos quando a gente ali elege que privilegia o criminoso em detrimento da vítima. Bebês sendo estuprados. Isso é algo, assim, um predador sexual de uma forma sem classificar. Eu sempre falo aqui, Geraldo, em relação a um dos maiores pedófilos que foi preso o ano passado, ele sozinho, ele contactou, montou uma rede em 27 países. Ele sozinho. Você imagine quantos outros se foram multiplicando nessa ação. Por isso que a gente não pode silenciar. A gente está nas portas de um carnaval. O carnaval, anteriormente à pandemia, as violências aumentavam em 20% durante o período do carnaval. O de 2024 ele foi para 38%, o aumento da violência contra criança e adolescente. Violência física, psicológica, exploração sexual, abuso sexual, trabalho infantil e outros. O trabalho infantil, ele é um agravante porque ele é normalizado e naturalizado pela população. Isso é um problema. Nós temos que dialogar com essas pessoas para desconstruir essa visão em relação ao trabalho infantil, porque o trabalho infantil ele vai para a exploração sexual, cooptação pelo crime organizado, tráfico de drogas, soldado do tráfico, ele vai para o trabalho doméstico, ele vai para muitas outras tipologias. E a população acha que é melhor a visão de que se estiver na rua, é melhor do que estar trabalhando do que estar roubando,
é melhor estar trabalhando do que estar usando droga, como que se essa fosse a única opção que eles tivessem. Isso é mito, isso não é verdade, isso é danoso, é prejudicial. Nós não podemos aceitar crianças na mendicância. Pai, mãe, responsável, outro familiar, seja quem for, levando criança para ir para a rua, vender e pedir. Isso é crime. Explorar a criança é crime. A mendicância pelo adulto não é crime. O adulto que se quiser ir para a rua pedir, ele pode pedir, mas se ele levar a criança para vender ou tá ali pedindo dinheiro, ali é um crime. E lugar de criança é na escola, é em casa, é na comunidade, é brincando. Lazer e cultura é direito. Ele tem que acessar essas políticas com direito, com segurança. Por isso que o carnaval tem que pensar, a prioridade é criança e adolescente. A prioridade não é banda, a prioridade não é outras coisas. É pensar primeiro na criança e no adolescente. Porque está lá na Constituição, a primazia, a preferência. E nós temos aqui, nos relatórios que a gente produziu na rede, algo que no carnaval vai ter que ser pensado para 2025. Paredão em Caicó tem sido vetor de exploração sexual, consumo abusivo de álcool e drogas, prostituição para maior de 18, menor de 18 é exploração sexual. Isso é algo muito sério. E aí a gente tem que pensar nessa organicidade, essa concertação, dialogando, para que a gente não crie pontos de violação de direitos. Se eu quero que a criança e a adolescência acesse política, tem que ser com cuidado e proteção. Muito bem. Júnior, quero agradecer pela participação. O assunto realmente é sério, né? Precisa ser debatido, precisa ser discutido, a sociedade precisa conversar sobre isso, né? Nosso tempo aqui já realmente chegou, já estourou. Mas eu quero agradecer demais a participação de vocês, Leila, Júnior e Leila. Desejar um feliz ano novo para vocês, para toda a rede, né? Um 2025 de produtividade, né? De discussão, de debate, também de políticas públicas para crianças e adolescentes. Júnior, obrigado pela participação. Fica à vontade, mais alguma informação. Geraldo, mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no Panorama 95, falando sobre políticas públicas para criança e adolescente, reforçar esses votos de um ano novo que está começando, né, com muita expectativa, né, que nós nos mantenhamos inquietos, né, justamente porque essa inquietude é o que nos move para essa promoção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, com toda essa rede de proteção, com a relevância do Conselho Tutelar, com a maturidade desse colegiado, com o trabalho que está sendo feito e com a rede. Nós somos cientes do desafio, Geraldo. É trabalho de formiguinha. É todo dia. É todo dia. Nós temos que ter a capacidade de suportar a frustração, não sair do caminho e focar justamente nesse bem-estar, nesse cuidado de crianças e adolescentes. Leila, obrigado pela participação. Obrigada, Geraldinho. Muito bem. São 7